Boa tarde, terceiro ano. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos continuar falando sobre paisagens, que é o nosso tema ultimamente, né? A gente tem falado bastante sobre as paisagens em transformação. Agora a gente vai falar sobre as paisagens que estão em destaque, né? Hoje é dia 10 de junho, então acompanhe junto com a Pro lá na página 87 da sua apostila. Quando a gente reconhece que uma paisagem ela é especial, a gente pode utilizar alguns critérios, tá? Eu tenho aqui, nessa primeira coluna, identificando a paisagem. O que é identificar a paisagem? Quando eu observo uma paisagem, a primeira coisa que eu vejo, por meio das características dela, né? O que são características? São aquelas qualidades, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos. Então, por meio dessas características em destaque, é possível afirmar que ela é natural, arqueológica, histórica ou cultural. Mas para o que é isso? Uma paisagem natural é quando ela tem elementos naturais, como o mar, a vegetação, né? A arqueológica já tem a ver com escavações, a histórica tem a ver com a cultura antiga, por exemplo. Já a cultural é quando algo do ser humano é colocado ali, né? Não existem somente elementos naturais, mas algum produto cultural que o próprio homem colocou naquela paisagem. Assim como acontece nas cidades, né? Na cidade de Caxias do Sul, nós temos muitos elementos culturais e naturais também. Ali na outra parte, onde diz descrevendo a paisagem, né? O que é descrever? Por exemplo, vou pegar essa caneta aqui e vou descrevê-la. Eu vou descrevê-la, eu vou dizer como ela é. Ela é azul com branco, né? Ela é comprida, tem várias cores, ela serve para escrever. Eu estou descrevendo esta caneta. A mesma coisa acontece com a paisagem. Quando a gente observa uma paisagem, a gente pode descrever, falar sobre ela, né? Então ali tem algumas perguntinhas. De que forma você a descreveria quando você observa uma paisagem? Como você a descreve? Que detalhes chamam a sua atenção? De que forma os elementos estão dispostos na paisagem, né? Será que existem morros? Será que eles são grandes, pequenos? Será que eles ficam no canto? Será que eles ficam no centro? Então, tudo isso a gente está descrevendo essa paisagem. Agora, na outra parte ali, que diz avaliando a paisagem, que valor a sociedade local dá a ela? É um grande valor ou não? Principalmente quando são cidades turísticas, né? Aquelas paisagens turísticas que a gente percebe, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a gente percebe que aquela paisagem é muito, muito valorosa, né? Que as pessoas dão muito valor. Tanto é que muitos visitantes do outro lado do mundo vêm para conhecer o Rio de Janeiro. Ali, ó, a imagem que eu tenho, quem é que está reconhecendo? Isso mesmo, é lá do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe ali os elementos naturais e a primeira coisa que a gente observa, né, é o Cristo Redentor, que não é um elemento natural. O elemento natural que tem ali os elementos naturais, porque tem muitos, tem o mar, tem os morros, né, as praias, toda aquela vegetação. Então são elementos naturais. E juntamente com isso, observando nessa imagem, tem também elementos culturais, né, como o Cristo Redentor, a formação ali das cidades, ok? Então a gente tem esse exemplo, né, do Rio de Janeiro. Mas no lugar onde você vive, aqui em Caxias do Sul, você vai agora escolher uma paisagem de destaque no seu município e fazer uma investigação segundo os critérios apresentados na tabela 87. Então, naquela tabelinha que nós vimos ainda há pouco, tem alguns critérios que a Pro falou. Naquela parte verde ali, vocês podem voltar lá e observar de novo, fazer a leitura para ver o que são esses critérios. Identificando a paisagem, o nome do local. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o nome do local. Vocês vão colocar ali o nome, vão fazer a pesquisa daquele local, se ele é predominantemente natural, arqueológico ou histórico ou cultural. Então, se essa paisagem é mais natural,
Ou ela é mais cultural? Ou mais arqueológica? Então, vocês vão buscar saber. Lembrando que a arqueologia tem a ver com escavação, né, de povos antigos. Descrevendo a paisagem agora, número 3. De que forma você a descreveria? Assim como a Pro descreveu a caneta, ok? Assim como a Pro descreveu aquela paisagem, vocês vão descrever, então, a paisagem que vocês escolheram, ok? Na número 5, de que forma os elementos estão dispostos na paisagem? A Pro também já falou sobre isso. Avaliando a paisagem, que valor a sociedade local dá a ela? É um grande valor? É um ponto turístico? Muita gente vai lá para visitar? Número 7. Sendo natural, uma paisagem natural, que tem muitos elementos naturais, né? Que o que predomina é isso, está preservada ou há muita intervenção humana? No caso do Rio de Janeiro, a gente pode perceber que tem muita intervenção humana, porque ali foram criadas as cidades, né? Na beira da praia tem muitos prédios também, então houve ali uma intervenção humana. E nessa paisagem que vocês escolheram, tem intervenção humana também? Vocês vão responder isso e depois fazer um desenho ou colar uma foto dessa paisagem, ok? Boa atividade para vocês, então. Então, façam tudo com muito carinho, com muito amor. Olha só, tem uma imagem aqui de uma paisagem. Olha que linda. Olha que lindos elementos naturais que tem essa paisagem. Boa atividade, então. Beijinho, fiquem com Deus.